Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 209, Belo Horizonte, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 209, Belo Horizonte, Advanced Level. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre Belo Horizonte e a regência de alguns verbos em português começados com a letra A. In this episode, we are going to learn a little about Belo Horizonte and some verbs in Portuguese starting with the letter A followed by prepositions. Belo Horizonte. Com amplas avenidas, praças e áreas arborizadas, Belo Horizonte, a capital mineira, orgulha-se de ser uma das boas cidades do país para se viver. Carinhosamente chamada de Belo ou BH, a cidade oferece interessantes áreas de visitação, casas de espetáculos com intensa produção artístico-cultural, boa e diversificada gastronomia, rico artesanato disponível em suas feiras e lojas especializadas e mantém uma gostosa característica, a hospitalidade mineira. A cidade planejada para ser a capital de Minas Gerais, que, segundo os planos do engenheiro Arão Reis, deveria ter 200 mil habitantes no final do século XX, é hoje uma metrópole dinâmica com 2,4 milhões de habitantes. Considerando-se os municípios que formam a região metropolitana, essa população sobe para mais de 4 milhões de habitantes. Um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte é a Lagoa da Pampulha, onde fica reunida uma infinidade de atrações, como a Casa do Baile, o Estádio do Mineirão, a Igreja de São Francisco de Assis e locais de prática de caminhadas. A Igreja de São Francisco de Assis foi inaugurada em 1943 com um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. O interior da igreja abriga Via Sacra, constituída por 14 painéis de Portinari, considerada a obra mais significativa do pintor. Os jardins são assinados por Burle Marx. Erguido em 1898 no centro da cidade, o Palácio da Liberdade é a sede do governo mineiro. Construído em estilo francês, o prédio possui escadaria de ferro e estruturas metálicas importadas da Bélgica. Os jardins são em estilo rosal, de Paul Villon. O salão de banquete é no estilo Luís XV e as pinturas do Salão Nobre são alguns dos destaques, além do painel de Antônio Parreira. Localizado na Serra do Curral, o Parque das Mangabeiras é um dos maiores parques urbanos do país, com 2,3 milhões de metros quadrados. Inaugurado em maio de 1982, é muito procurado como opção de lazer e funciona também como centro de pesquisa e de educação ambiental. De goiabada com queijo a móveis artesanais, o Mercado Central é passagem obrigatória para qualquer turista que queira conhecer a cidade. O movimento começa cedo. Os produtos estão sempre fresquinhos. Lá é possível encontrar verduras, fumo de rolo e o tradicional queijo de Minas. Cada barraca comercializa cerca de meia tonelada de queijo fresco por mês. Tem ainda artesanato, lanchonetes, remédios, ervas medicinais e peixe, além de eletrodomésticos e utensílios para a cozinha. A noite em Belo Horizonte é bastante agitada. A cidade tem a maior relação de bares por habitante do Brasil. As alternativas de entretenimento vão desde shows, festas e boates
passando por bingos, diversões eletrônicas e videokeys, até chegar à mais tradicional música ao vivo, com banquinho e violão. É MPB da mais pura qualidade. É extensa a lista de gerações de artistas e intelectuais que atestam a tradição boêmia da noite belo-horizontina. A região da Savassi é um ponto tradicional e até hoje mantém a vitalidade. Lá se concentram diversos bares, restaurantes, choperias e cafeterias. Muitos jovens se reúnem no domingo para acompanhar partidas de futebol e curtir um papo descontraído entre uma paquera e outra, é claro. Há também a região das 6 pistas, onde se concentram bares e boates. A Pampulha desponta com novas alternativas, tendo como cenário o espelho d'água da lagoa. Restaurantes e bares temáticos invadem as esquinas dos bairros mais badalados. Belo Horizonte satisfaz plenamente ao turista, seja qual for sua intenção. Um jantar à luz de velas, um ambiente erudito, tranquilo, sofisticado. Ou então, quem sabe, uma noite agitada com muito som, gente, cores e sabores, até mesmo beirando ao rústico e o popular. A noite promete em todos os sentidos. Outros bairros que se destacam pelo lazer noturno são o Santo Antônio, onde se localizam alguns bares tradicionais, e o São Pedro, ao lado da Savassi. Neste último, há cafés, restaurantes, pubs, bares com pista para dança e choperias. Viver a noite de Belo Horizonte é uma experiência singular. Traduza para o português. Belo Horizonte, capital of the state of Minas Gerais, Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, is the third largest city in Brazil. É a terceira maior cidade do Brasil. It has a population of over 4 million inhabitants. Tem uma população de mais de 4 milhões de habitantes and covers an area of 333 square kilometers. E cobre uma área de 333 quilômetros quadrados. It was the first of Brazil's planned cities. Foi a primeira das cidades planejadas do Brasil. It was created to replace Ouro Preto as the capital of the state of Minas Gerais. Foi criada para substituir Ouro Preto como a capital do estado de Minas Gerais. The construction of the city began in 1893. A construção da cidade começou em 1893. And it became the state capital in 1897. E ela se tornou a capital do estado em 1897. It has wide landscaped avenues.
Possui avenidas largas e ajardinadas, and carefully planned residential neighborhoods. E bairros residenciais cuidadosamente planejados. Belo Horizonte is the processing and distribution center Belo Horizonte é o centro de processamento e distribuição of an agricultural and mining region. De uma região agrícola e de mineração. It's also the nucleus of a burgeoning industrial complex. É também o núcleo de um complexo industrial florescente. Its chief manufacturers are steel, suas principais indústrias são a siderúrgica, automobiles, automobilística, and textiles, e têxtil. Gold, manganese and gemstones, o ouro, o manganês e as pedras preciosas of the surrounding region, dos arredores, are processed in the city. São processados na cidade. Because of its altitude, 850 meters, por causa de sua altitude, 850 metros, the climate is cool and refreshing. O clima é fresco e revigorante. Visitors should not miss a trip to the Pampulha neighborhood. Os visitantes não devem perder um passeio ao bairro da Pampulha. There you can see several Niemeyer buildings, lá pode-se ver vários prédios do Niemeyer, including his famous Church of São Francisco de Assis. Inclusive a sua famosa Igreja de São Francisco de Assis. On Sunday morning, no domingo de manhã, you can find some gifts at the Hippie Fair. Pode-se encontrar alguns presentes na feira hippie, located at Afonso Pena Avenue. Que fica na Avenida Afonso Pena. It is crammed with clothing, ela é abarrotada de roupas, custom jewelry, bijuterias, household goods, artigos domésticos, and handicrafts,
e artesanatos. Regência verbal. Eis aqui a regência de alguns verbos começados com a letra A e sua tradução em inglês. Acreditar em, to believe in. Adaptar-se a, to adapt to. Aderir a, to adhere to. Apaixonar-se por, to fall in love with. Aprender a, to learn to. Arrepender-se de, to repent or to regret or to feel sorry for. Assistir a, to watch or to attend. Traduza para o português. Do you believe in ghosts? Você acredita em fantasmas? I believe you. Eu acredito em você. I believe in your ability to solve this problem. Eu acredito na sua capacidade de resolver este problema. When he fell in love with her, he thought it would last forever. Quando ele se apaixonou por ela, pensou que ia durar para sempre. If you don't adhere to the proper routine, se você não aderir à rotina adequada, you will confuse the other workers. Vai confundir os outros funcionários. Please try to adapt to our routine. Por favor, tente se adaptar à nossa rotina. I'm learning to dance samba with my boyfriend. Estou aprendendo a dançar samba com o meu namorado. I have never regretted having 10 kids. Nunca me arrependi de ter 10 filhos. I regret having lied to you. Eu me arrependo de ter mentido para você. Did you watch the soccer game on TV yesterday? Você assistiu ao jogo de futebol na televisão ontem? Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2009.